Boa tarde. Voltamos à nossa programação. Agora iniciamos a nossa sequência de mesas do dia de hoje. A primeira mesa se chama Modernismos Negros, Arte Afro-Brasileira no século XX. Para essa mesa, teremos a mediação de Ohana Santos, e eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Ohana, e ela, então, apresentará os nossos convidados. A Ohana Santos, Ohana de Castro Santos, atua como curadora assistente no Núcleo de Fotografia Contemporânea e Revista Zoom, do Instituto Moreira Salles, em São Paulo. É educadora e curadora. Foi curadora de pesquisa e ação transdisciplinar na parceria entre a coleção Ivani e Jorge Unes e a Pinacoteca de São Paulo. Além de ter sido responsável pela programação pública do museu e pelo desenvolvimento do programa de comissionamento Atos Modernos. No Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, MASP, integrou o núcleo de mediação e programas públicos e foi curadora da sala de vídeo entre 2018 e 2020. Então, Ohana, por favor, venha até nós. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. Sou Ohana de Cássia Santos, como a Luciara apresentou, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, visto uma jaqueta de jeans azul claro, até a altura do quadril, calça branca, tenho cabelo preso em coque e também tenho brincos dourados em 2 filetes, em cada orelha, e estou de tênis. Bom, eu quero agradecer à organização do festival por esse convite, diretamente a Luciara Ribeiro, por mais essa ação, por esse projeto. Quero, então, convidar os meus parceiros dessa mesa, que eu vou começar, então, aqui já apresentando a mini bio de Glaucia Helena Brito. Glaucia Helena Brito é mestra em artes e licenciada em educação artística pela Universidade de São Paulo. Possui certificado em estudos afro-latino-americanos pela Universidade de Harvard. É former fellow de Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, da ONU, gestora do Terreirão Cultural, coordenadora de espaços educativos do ACOMA Institute e curadora assistente no MASP, instituição na qual é responsável pela coordenação do programa MASP Escola e onde realizou a co-curadoria das exposições Dalton Paula, Retratos Brasileiros, em 2022, Histórias Brasileiras, também em 2022, e Lia de Castro, Em Todo e Lugar Nenhum, em 2024. Foi assistente de coordenação do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil, assistente artístico-pedagógico da Fábrica de Cultura Brasilândia, formadora em Educação para as Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação, artista educadora do Programa de Iniciação Artística da Secretaria Municipal de Cultura e coordenadora proponente do projeto A Journey Through the African Diaspora, da American Alliance of Museums. Glaucia. E, sem muitas delongas, também chamo aqui meu colega querido Bruno Pinheiro, o Bruno, que é historiador da arte, curador e educador. Bruno é doutor em História pela Unicamp, com a tese Modernismo Negro na Bahia, Arte e Relações Raciais, de 1947 a 64. Ministrou atividades de formação em instituições de arte, como o Museu de Arte de São Paulo, Pinacoteca do Estado e Fundação Bienal de São Paulo, e possui publicações em periódicos e livros no Brasil e no exterior. Entre 2020 e 2021, atuou como pesquisador visitante no Institute of Fine Arts de Nova York, da Nova York University, Foi co-curador da exposição Daku Tanda, ao Quitandinha, 80 anos, no Sesc Rio. Tem experiência em pesquisa e ensino nos seguintes temas: modernismos, cultura visual, história do racismo e antirracismo e história negra. Bruno?
A gente começa com as autodescrições e aí eu acho que vocês decidem quem começa. Bom, primeiro, boa tarde a todas, todos e todes. Vou começar com minha autodescrição. Meu nome é Bruno Pinheiro. Sou um homem cisgênero de 37 anos. Um homem negro de pele clara, cabelo curto, grisalho, barba grande, grisalha também. Estou vestido uma camisa social azul marinho, uma calça verde musgo, e uma jaqueta tipo bomber com tecido azul e laranja de padrões africanos. Estou também com um tênis preto, eu acho que é um pouco isso. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a organização do Festival Negrarte, a curadoria da Luciara Ribeiro, e também as minhas companheiras de mesa, a Ohana e a Gláucia. Fico muito feliz de compartilhar essa mesa com vocês duas, assim, considerando que a gente já tem um diálogo de muito tempo, né? A Gláucia no MASP Escola, a Ohana na Pinacoteca, então assim, a gente já... o que eu acredito que as conversas que a gente tem aqui para apresentar tem um pouco a ver também com alguns diálogos acumulados ao longo dos anos. E, bom, o que eu queria pedir é se vocês puderem colocar a apresentação, que aí eu já encaminho para o... E aí, se vocês puderem colocar a apresentação, aí a gente começa a comunicação que eu trouxe aqui. Eu vou tentar ser sintético, 20 minutos é um desafio, mas eu tentei sintetizar algumas questões aqui que eu acredito que a gente pode conversar junto, né? Enquanto a gente coloca aqui, projeta a apresentação do Bruno, chegou. Fiquem à vontade, a gente vai tentar fazer com que essa conversa também tenha muito da presença de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, a comunicação que eu trouxe aqui hoje se chama Maria Auxiliadora e os Limites do Modernismo. Ela é resultado de algumas questões que eu ando pensando desde o início do meu doutorado, e também de algumas questões que surgiram em alguns espaços de educação, especialmente num curso que eu ministrei no MASP Escola, né? Eu dei essa é uma versão um pouco mais sintética de uma das aulas que eu ministrei nesse curso, em que eu pensava a ausência de mulheres negras nas narrativas do modernismo brasileiro, né? Eu acredito que isso é absolutamente central para essa mesa. Então, a gente já está no primeiro slide, que é justamente onde eu queria começar. E, bom, antes de tudo, eu trouxe uma obra da Maria Auxiliadora, que é a artista homenageada dessa edição do evento. E não é à toa que eu trouxe uma obra dela, né? Eu acho que em um espaço como esse é importante, para além da trajetória das pessoas, a gente olhar também para a obra desses artistas, né? Entendendo como que essas obras elas estão pensando criativamente as formas de representar do seu tempo. Então, assim, eu trouxe essa obra que se chama Colheita de Flores, de 1972, que é da coleção do Museu Nacional de Belas Artes, e é uma obra que a Maria Auxiliadora, ao mesmo tempo que está trazendo elementos da biografia dela, né, do passado em Minas Gerais, em que ela viveu o ambiente rural antes de mudar para São Paulo, mas também existe um estudo de cores em que ela está trabalhando a repetição de padrões de determinadas cores ao longo
do quadro, e também esse contraste entre esse ponto central, entre o rosa e o avermelhado, e essa multitude de cores em torno desses personagens que estão vivendo suas vidas nessa colheita de flores, que acredito que diz muito sobre os estudos sobre o modernismo brasileiro naquele momento, né? Então, assim, eu acho que a gente pensar os artistas a partir da produção de formas em diálogo com a produção do seu tempo nos permite pensar a trajetória de alguém como a Maria Auxiliadora para além das narrativas que a excluem do cânone da arte moderna brasileira, né? Se vocês puderem passar para o próximo slide. Isso. E por que é importante para a gente associar essa trajetória e essa produção da narrativa da arte moderna? Por conta de que a gente, quando olha para os manuais de arte moderna no Brasil, a gente se depara com a ausência, que é a ausência de artistas mulheres negras, né? Existe uma presença ainda que em menor quantidade, muito menor quantidade, se a gente comparar com os homens brancos, de mulheres brancas, mas especificamente de mulheres negras, a gente vive uma ausência que nos manuais parece que é absoluta, ao mesmo tempo que quando a gente olha de fato para as redes de artistas, a gente encontra essas mulheres, né? Então, assim, nesses manuais, as únicas mulheres negras que nos permite pensar essa presença são as modelos, né? Então, assim, eu trouxe aqui justamente essa fotografia, que é uma fotografia que, em larga medida, é bastante incômoda, por conta justamente que traz essa presença, que é uma presença que passa majoritariamente pela objetificação, né? A gente pensar justamente como que essas mulheres entraram no sistema de arte, pelo menos por aquele que foi canonizado, nesse lugar que é o lugar do trabalho de modelo. É um trabalho que, por um lado, obviamente, é bastante importante, a gente não pode também invisibilizar a trajetória dessas mulheres, mas, ao mesmo tempo que essa presença única, ela nos faz com que a ausência das mulheres enquanto pintoras seja ainda mais gritante, né? E aí eu peço para pedir para passar para o próximo slide. Isso. E aí, pensando justamente nessa ausência, que é uma ausência muito mais nas narrativas do que na experiência social, eu trouxe aqui algumas outras mulheres artistas justamente dessa mesma geração e que estavam em diferentes regiões do país também produzindo, né? Todas elas mulheres negras, todas elas negociando espaço nesse campo profissional que era majoritariamente masculino e branco, e entre elas também, assim, ao mesmo tempo que elas têm em comum a experiência de serem mulheres negras, também cada uma delas com uma biografia muito pessoal, né? Que eu acho que também é muito importante a gente pensar nesse lugar, que é o lugar da individualização de cada uma dessas mulheres, né? Então eu trouxe aqui a obra da Ieda Maria. A Ieda Maria é uma pintora e gravurista que começou a produzir na década de 1960 em Salvador, né? Ela foi aluna da Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia, época da Universidade da Bahia, e participou dos salões de Belas Artes da Bahia. Foi a partir dos salões que ela conseguiu articular a sua entrada nos espaços de arte, né? Foi apenas, apesar dela produzir ao longo da década de 1950, foi apenas em 1960 que ela começou a conseguir fazer suas próprias exposições, né? Em 60 ela fez a primeira exposição individual dela na Biblioteca Pública da Bahia, e em 62 ela foi ao Rio de Janeiro para fazer um curso de gravura. Essa gravura, ela é justamente fruto da produção desse curso. Peço desculpa a imagem está um pouco
não está na melhor qualidade, mas essa gravura ela foi produzida justamente nesse contexto, e no Rio de Janeiro ela conseguiu ter uma projeção que veio pelo diálogo com críticas de arte, né? E aí essa reportagem específica de 562, ela é uma das primeiras reportagens sobre a Ieda Maria publicadas na imprensa nacional, né? E me parece especialmente significativo ter sido escrita por uma mulher, ainda que uma mulher branca. E por que eu digo isso? Por conta que o próprio desencadeamento da carreira dela a partir de 1960 passa também pela entrada de uma série de mulheres brancas em instituições de arte na Bahia, né? Especialmente a gente pensando a presença da Lina Bobardi enquanto diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia. Nesse contexto da Bahia, antes de 1960, a gente tinha uma presença majoritariamente masculina, né? E evidentemente branca, ainda que poucos homens negros conseguiam entrar nesse espaço, né? Quando a Lina assume o museu, a gente tem uma pequena mudança, que é isso, ao mesmo tempo que a gente vê mais mulheres, mas a gente vê uma mulher negra, né? Assim, obviamente que, por um lado, pensando na experiência específica da Ieda Maria, foi um ponto de virada, por outro, é muito aquém do contingente populacional de mulheres negras em Salvador, né? Então, assim, eu acho que esse espaço de negociação diz muito justamente desse lugar de negação da experiência da mulher negra, né? Que é justamente de não ter o marcador de ser homem, no caso de homens negros, e não ter o marcador de ser branco, que é o caso das mulheres brancas, né? Isso foi um apontamento que eu vi numa fala recente da Grada Quilomba, que eu achei muito interessante como que ela organizou a ideia dessa maneira, né? Eu passo para passar para o próximo slide. Isso. E a Ieda Maria, ela foi uma artista que a gente pode, ao olhar para a trajetória dela, ver como uma trajetória de grande sucesso. Ela produziu a vida dela inteira, ela se tornou professora da Universidade Federal da Bahia, ela foi fazer mestrado nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que, por conta dos marcadores sociais que ela trazia no próprio corpo, ela não acessou os espaços de prestígio ao longo da sua vida próprios do sistema de arte, né? Foi alguém que produziu a vida inteira, mas ao mesmo tempo a gente não vê as obras da Ieda Maria em grandes museus no Brasil, o que é algo, em alguma medida, bastante, de alguma maneira, constrangedor, né, para essas instituições. E aí eu trago aqui uma das obras mais conhecidas dela, que está atualmente na exposição Defeito de Cor, no Sesc Pinheiros agora. É uma exposição que foi feita no Museu de Arte do Rio, que é o Iemanjá, que é da coleção do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. E aí é muito interessante a gente ver justamente onde estão as obras dela em instituições. É uma instituição negra pública, né? Peço para passar para o próximo. E da mesma forma a gente pode pensar a trajetória da Madalena Rainbold, né? A Madalena, ela foi uma artista que também nasceu em Salvador, em outro contexto social, e do início ainda antes de chegar à vida adulta, ela se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar como trabalhadora doméstica, né? Por alguns anos foi o que ela trabalhou, na verdade, por quase toda a vida dela. E em um período em que ela estava vivendo em Petrópolis, né, trabalhando como doméstica, ela passou a pintar e, em seguida, fazer tapeçaria, né? Para além da trajetória pessoal dela, a produção da Madalena Rainbold também
nos diz muito sobre um modernismo que foi vivido a partir de uma perspectiva subalternizada, né? Eu trago aqui essa obra, que é de uma coleção particular, que esteve na exposição da Madalena no MASP, né? E que é uma paisagem, ao mesmo tempo onírica, mas também uma paisagem que é muito fácil associar com a região do centro de Salvador, onde ela passou a infância dela, que é o elevador Lacerda, né? Visto da Cidade Baixa. Só que essa parte da cidade sendo iluminada por essa lua prateada, que dá essa cor esbranquiçada para todas as construções, né? E também para esse cintilante que a gente vê no mar, né? Então, assim, existe esse cintilar da lua que torna essa região da cidade, considerando que essa região da cidade algo onírico, né? E o que diz muito também sobre os processos de memória e de lembrança, pensando que essa região foi onde ela passou a infância dela. Se puder passar para o próximo. Isso. E eu trouxe a trajetória dessas outras pintoras justamente para a gente pensar como que a gente consegue, a partir, por um lado, da biografia dessas mulheres, e, por outro, pela própria produção artística delas, considerando que a gente precisa olhar para as obras, pensar em um modernismo brasileiro feito por mulheres negras, protagonizado por mulheres negras. E aí, para finalizar, eu trouxe essa tela da Maria Auxiliadora, que se chama Umbanda, né? O que parece ser uma festa de preto velho, né? Então, assim, eu acho que, estando na semana do 13 de maio, eu acho que é bastante significativo a gente trazer essa tela para a gente pensar junto, né? Como que, ao mesmo tempo, como na primeira tela, ela está trazendo uma experiência absolutamente pessoal da vivência dela em São Paulo, e também está pensando visualmente um modernismo particularmente negro que ela estava produzindo, né? Se a gente pensar, por exemplo, as soluções visuais que ela aciona na pintura dessa tela, né? Essa construção, por exemplo, dessa janela, dentro da janela, considerando que a tela em si é uma janela, né? Então, assim, a gente tem uma janela dentro de uma janela. Então, são duas visões que se abrem aí, que eu acho que também diz muito respeito à própria experiência religiosa, né? Essa experiência de você se aprofundar no inconsciente, né? Em que aquela árvore ali que parece balançar com o vento também fala muito sobre o que está acontecendo em cena, né? Ao mesmo tempo, também existe uma escolha dela de, em diferentes espaços da tela, diferentes regiões da tela, fazer estudos em relação a padrões de cores, né? Se a gente pensar, por exemplo, aquele estudo dos tambores, ou estudo dos tecidos, ou mesmo as próprias guias dos personagens, que nos fala muito sobre um modernismo especialmente radical em relação a pensar aproximações de cores numa mesma tela, de formas completamente diferentes entre si, né? E que ao mesmo tempo se complementam em uma grande cena, né? Então, assim, eu acho que é uma forma especialmente radical de pensar a figuração, né? E que diz muito sobre um modernismo que ao mesmo tempo está olhando para si mesmo e para as próprias experiências, mas também está olhando para as formas de figurar dentro da pintura, né?
Bom, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Eu agradeço muito a escuta, espero que a gente possa conversar um pouco. E é isso. Obrigado. Eu vou levantar também para fazer minha autodescrição. Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nos assistindo, agradecer o convite da Luciária, a excelente curadoria, trabalho, enfim, assim como toda a organização do Festival Negrarte. Eu sou Glaucia Helena de Brito, sou uma mulher negra, de pele bem escura, pele preta, cabelo bem escuro também, bem preto, de tamanho médio, cacheado. Tenho 39 anos, sou uma mulher cis. Eu estou vestida com roupas pretas, uma blusa, um casaco, uma calça preta, um tênis preto, só o solado é branco. Então, eu vim, né, totalmente de preto hoje. No rosto, a única característica um pouco diferente hoje é estar usando um batom marrom, mas, em geral, são essas minhas características físicas, de idade, enfim, como eu me apresento. Aproveito para agradecer também meus companheiros aqui de mesa. A gente já tem desenvolvido alguns trabalhos em parceria já há algum tempo, então é um prazer reencontrá-los aqui, Johanna Santos, Bruno Pinheiro. Agradecer também a mediação aqui de Libras. E, mais uma vez, todos vocês presentes e quem nos assistirá futuramente. Eu tenho uma apresentação com imagens e eu sempre gosto, é mais confortável ficar de pé, mas eu vou sentar, de usar um roteiro para organizar, né, alinhar as ideias, o raciocínio. Foi bacana o Bruno ter começado, eu tenho acompanhado as aulas, as palestras dele, né, sobre o tema de modernismos negros já há um tempo. Então, é bom que a gente já entra, né, nesse contexto histórico, né, do século XX, em relação aos artistas, homens, mas principalmente mulheres negras, em relação às ausências. É bem importante a gente marcar essa questão, porque é uma forma da gente enfrentar, né, estar de frente com uma complexidade que é falar sobre arte, intelectualidade, né, essa produção artística que é intelectual no Brasil, e esse lugar, né, quando a gente pensa interseccionalmente, né, através desses marcadores de raça, de classe, de gênero, também de sexualidade, o quanto as mulheres racializadas, no caso aqui a gente está falando especificamente de mulheres negras, por conta da trajetória e da obra da Maria Auxiliadora, que é a homenageada dessa edição do festival, o quanto a gente se encontra na base da pirâmide, desde sempre, né? Então, todos os movimentos, todos os esforços que têm sido feitos, não que não existimos, né? E tem essa questão que eu gostaria de apontar no trabalho da Maria Auxiliadora, né? Essas provas de existência, que é muito importante, e não por um acaso, né? A arte, a produção artística, a poética, ela é usada estrategicamente para, né, se colocar ao centro dessas narrativas, dessas construções discursivas que são excludentes, e, no nosso caso, por conta dessas várias camadas, né, de desigualdade, ainda mais. Então, eu escolhi fazer um caminho aqui com vocês, de olhar, de pensar um pouco sobre a poética, pensar a partir de dentro mesmo. Acho que o Bruno indicou esse caminho, e é bem importante, porque a gente sabe que essas narrativas oficiais da história da arte no Brasil, elas são contadas de uma forma, né, de uma forma hegemônica, de uma forma parcial, como um projeto, né, de construção excludente de sociedade. A gente não faz parte, e esse movimento de ter a voz, né, de ser sujeito das suas práticas representacionais, foi um movimento de luta, tem sido, né, por parte da população negra no Brasil, dos artistas negros no Brasil. Então, quando a gente usa, primeiro falar sobre o termo, né, o conceito, arte afro-brasileira, né, qual a importância desse termo e quais os questionamentos também a gente tem hoje, um olhar contemporâneo, né, para esse século XX, lidar com essas questões do passado, tentando não ser anacrônico, mas entender esse histórico, né? Num primeiro momento, que a arte afro-brasileira considerava os temas, né, os conteúdos de artistas negros, mas também artistas brancos, artistas
não negros, no caso, né, mas pensando um pouco de como esses códigos ligados a uma cultura afro-brasileira de origem negra no Brasil, né, de matriz africana, vai se apresentar. Depois, num segundo momento, questionando uma questão de autoria negra, né, de ter esse pertencimento étnico-racial para se pensar essa arte brasileira. E hoje fica, né, esses questionamentos, né, a partir de qual perspectiva, de qual abordagem a gente pensa sobre a arte afro-brasileira. Porque se no primeiro momento é uma afirmação importante, política, para considerar, né, trazer a legitimidade em si dessa produção, como o Bruno aqui colocou, num segundo momento a gente precisa ter esse cuidado de não excluir, inclusive. A gente viu aqui a trajetória de algumas artistas, como a Ieda Maria, e de repente a obra dela hoje, uma artista acadêmica, uma artista que produziu a vida toda, só se encontra, né, como acervo das instituições que vão trazer o marcador de raça como essencial ali para a construção do seu acervo, né? Então, se ela falou de vários assuntos, ela é uma artista que domina ali tecnicamente, que tem todo um trabalho amplo e engajado com várias temáticas, fica essa questão, por que hoje grande parte da obra dela se encontra no acervo apenas não que não seja importante, é fundamental, mas a questão é a restrição, né? Então, tomar esse cuidado do quanto as categorias estéticas da arte, ao longo da história da arte, também serviram para essencializar, para criar caixinhas, né, para esses artistas, essas artistas, e o quanto elas permanecem até hoje nesses lugares também. Então, eu acho que dos caminhos da gente pensar hoje, né, na atualidade, essa produção tem a ver com isso também, né, esse conceito como a gente pode utilizá-lo estrategicamente para ampliar e não restringir essa circulação, esse acesso a essa poética, a essas obras, a trajetória dessas artistas, né? E aí um dos caminhos que eu escolho enquanto pesquisadora é falar a partir da poética. Então a gente pode ir para a primeira imagem. Eu acho bem importante a gente olhar, né, para esses artistas, para essas artistas, olhar nos olhos, olhar no rosto, entender um pouco dessa subjetividade também que está ali no jeito de organizar o cabelo, no jeito de se vestir, no ambiente, né, familiar, no ambiente de trabalho, no ateliê, enfim, porque a gente sabe que existe uma disputa da imagem também, né, que é saber quem são e associar essas atividades, essa elaboração intelectual a pessoas pretas, né, pessoas negras, né? Essa é a artista, Maria Auxiliadora. Então, é um movimento importante. Eles criam a imagem no campo da arte, vai para o nosso imaginário, a gente sabe que a imagem constitui imaginário, e a gente, enquanto espectador dessas obras e pesquisador, também associa, né, a imagem desse lugar de poder, digamos assim, que é o lugar do artista, do criador, do intelectual, como uma pessoa negra, muito importante. A segunda imagem também, a gente tem a Maria Auxiliadora na frente da casa dela, né, onde funcionava o ateliê, e onde a família Silva, a quem eu agradeço também, são todos muito queridos, Luanda, seu João Cândido, onde funcionava esse ateliê, né, dessa família de artistas. É um quadro, uma composição que foi repintada, né, num retrato da Pamela Castro, uma artista negra contemporânea também, e nessa importância, né, de entender esteticamente a figura do artista, aliado a essa produção, não dissociar uma coisa da outra. E por que eu trouxe essa imagem, né? Para a gente pensar justamente o lugar. Eu vou entrar na poética dela. Pode passar, por favor, a primeira imagem. Eu trouxe a mesma imagem, mas para trazer outros elementos aqui. É uma imagem icônica. E é bom que complementa um pouco o que o Bruno trouxe, né? Para a gente pensar esse lugar da representação. Eu coloquei aqui, né? Criar narrativas em primeira pessoa ativa a condição de pertencimento a partir de uma fonte primária que não está sob nenhum domínio hegemônico. Quando contamos nossas próprias histórias, nós existimos de fato, sendo que existir é diferente de ser representado. Então, uma das características dessa poética, né, fazendo uma referência à professora Sumaya Matar, com quem eu dialoguei em curso a respeito dessa questão de se colocar em primeira pessoa, né, de ser sujeito das suas próprias práticas representacionais, é o quanto essa artista vai investigar modos de existência
e de subjetivação. Então, não é só representar ali, é uma cena, como se fosse quase como ilustrativa de um terreiro de Umbanda. Não, são valores ali, muitas vezes afro-referenciados, que vêm de uma tradição, né, de populações africanas no Brasil, que muitas vezes a gente tem, ou, no caso de grande parte dos artistas modernistas, em sua maioria brancos, representados de fora, de forma exotizante, de modo a diminuir ou subalternizar alguns códigos, não se aprofunda neles, ou, no caso dos artistas negros, das artistas negras que estão atuando e se autorreferenciando, falando da sua própria experiência privada, né, pessoal, associada a uma história que ela é coletiva, no caso, como o Bruno indicou também, mas sem se aprofundar, sem conhecer esses códigos, e muitos deles ligados aqui a uma ideia de hierarquia entre essas fontes, né, de conhecimento, entre essa produção de intelectualidade. Então, a gente tem aqui nessa imagem, aí voltando, e já com o repertório que o Bruno trouxe também, alguns movimentos que são fundamentais para pensar esse legado epistemológico africano do Brasil, como, por exemplo, a circularidade, né, esse movimento que vai aparecer nos rituais das religiões afro-brasileiras no Brasil, mas também nas festas, em diferentes modos de sociabilidade, como as rodas de samba, enfim. Então, a gente tem esse movimento todo mundo está em movimento ali, compondo circularmente, esse movimento que liga, né, o céu e também a terra. Os dois espaços são sagrados para as religiões afro-brasileiras, né, na terra, no chão, é onde moram os ancestrais, então a gente sauda o chão também. Então, tem uma pessoa que faz o movimento ali no chão, esse movimento, às vezes, de bater a cabeça, né, no congá, no chão, enfim, saudando, referenciando as divindades, os ancestrais, e apontados para o céu também, que é o movimento do preto velho, ali que está uma figura mais destacada do lado direito, assim como a disposição dos santos no congá, né, que estão também fazendo essa indicação e levando o nosso olhar para cima, no caso, né? Então, o Bruno destacou o movimento da árvore ali no fundo, aí eu estou destacando o movimento da própria gira ali, né, e das escolhas que a artista fez para compor esse quadro, essa cena. O lugar do mistério também. A gente tem a cena, ela é revelada para a gente, mas não é tudo que a gente acessa. Tem uma parte ali embaixo do congá que ela é velada, ela é escondida, então ela indica esse mistério também. E a própria ancestralidade, né, na figura do preto velho, da preta velha, dessas figuras mais velhas, e ela vai usar essa questão da proporção, aliás, da desproporção, né, uma figura muito maior e uma figura muito menor, para fazer essa divisão, né, entre as gerações, as idades, mas no sentido de valorizar o conhecimento e não diminuir a intelectualidade, como a gente tinha, né, nos quadros dos pintores viajantes, ali no começo, nas primeiras imagens feitas aqui no Brasil, né, a figura é menor para indicar ali a idade, não exatamente um lugar de não igualdade ou de subalternidade ou qualquer questão dessa forma, né? A musicalidade, pela presença dos instrumentos e do movimento do corpo, a gente entendendo que as pessoas estão cantando ali, né? Então a gente se coloca também nesse movimento da gira. E os códigos específicos do ritual, né? As guias que o Bruno destacou, a imagem do santo, do atabaque, mas também do ponto riscado, não sei se a luz atrapalha vocês ali, um pentagrama, o ponto riscado, e a vela acesa numa espécie de bacia d'água. A água como esse portal, né, para o mundo dos ancestrais, para a gente acessar o nosso duplo, que é o mundo não dos mortos, mas dos não viventes, um outro estado de existência que coexiste com a gente aqui nesse plano. Então, tudo isso em um quadro e muito mais, várias outras coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Então, essa questão, né, de trazer toda uma experiência pessoal ali e ir criando soluções novas, criativas, ressignificando esteticamente, visualmente, colocando num quadro, de um refinamento absurdo, né? E justamente isso não é apontado em grande parte das obras desses artistas negros e negras aqui no Brasil. Indo para a próxima imagem. Se vocês quiserem falar do tempo, eu me perco um pouco. É porque eu vou falando, eu vou me empolgando. Então, eu não sei se passa muito tempo. Não, eu tenho mais quanto tempo de fala?
Tá, então vamos lá. Senão eu vou falando, gente. Aí um segundo ponto aqui, né, que faz parte da poética dessa artista, o ambiente doméstico, essa vida familiar. Então, pensar, né, historicamente, o que é essa construção das famílias negras aqui no Brasil, o significado que isso tem, pensando, né, numa experiência social específica aqui no Brasil. Então, um espaço de afeto, de cuidado, de troca. As pessoas tocam, né, tem ali um afeto muito evidente na posição que elas estão colocadas. Também um detalhe riquíssimo na vestimenta dessas pessoas. Ela era bordadeira, costureira, tinha, né, essa habilidade ali na família. Aí lembrando também o trabalho do Heitor dos Prazeres, né, que mobilizava essas outras habilidades de outros ofícios para criar esses códigos também. A questão do tecido na obra dela é encantadora, assim, o quanto ela cobre grande parte dos quadros com tecido, seja na toalha de mesa, vendo aqui, né, nesse quadro especificamente, na roupa dos personagens, na cortina e outros detalhes também, né? Então, a presença do tecido cobrindo grande parte da tela é um recurso que ela vai utilizar em várias outras composições. Passando, mais uma. Essa ideia, como eu comentei, né, de se autorrepresentar, e aqui no ofício do artista, né, da artista, no seu ateliê, possivelmente com um dos seus irmãos, fazendo as esculturas aqui no primeiro plano, uma família provavelmente indo comprar, adquirir, enfim, essa questão do comércio também das obras, né, ela é responsável ali pela venda do seu trabalho, com algumas das roupas e acessórios característicos que ela costumava usar também, reproduzindo alguns outros assuntos ligados a espaços de sociabilidade negra, a trabalho, a festas populares, enfim, que a gente que ela vai referenciar, né, dentro da própria obra ali. O segundo. E, finalmente, acho que esse é o último, um parque de diversões, né? Então, essa característica, né, de trazer o ambiente de lazer, o espaço, né, fora de casa, o espaço público, como esse lugar de diversão, de lazer. E eu tenho me atentado muito nisso, na produção de algumas artistas contemporâneas, inclusive, né, que vão se inspirar nessas ideias, nesses apontamentos aqui de um espaço da liberdade do corpo, no caso, do quanto isso historicamente foi negado no caso de mulheres negras, né, que sempre trabalharam dentro de casa, nas ruas, e no momento, muitas vezes, da festa, continuam trabalhando, continuam servindo, né? Então, é uma forma de virar a chave ali visualmente, né? Colocar essas pessoas, essas famílias negras, as crianças negras, as mulheres negras, nesse outro lugar de diversão, de fruição, de descanso, de lazer, de prazer, né? Então, isso é uma poética que se atenta para esses movimentos que são de liberdade, são fundamentais para a gente pensar nas contribuições desses artistas, dessas artistas negros do século XX, né, ao longo do século XX, e que, de alguma forma, a partir dessa sua experiência particular, conseguiram dar novos contornos para se pensar uma arte moderna brasileira, né? Pensar como contrapor esses referenciais de uma arte que é eurocentrada, mas ao seu modo, no seu contexto, né? Situando no seu momento, no seu tempo, na sua experiência pessoal, particular, mas em diálogo com essa coletividade. E, para finalizar, uma questão que é bem bacana, assim, mas uma questão técnica, né, que vai para a poética, mas é especificamente técnica, é a criação de uma nova forma de pintar, de criar materiais para aplicar na pintura. Ela mistura uma espécie de massa plástica com os próprios cabelos, né? Eu acho bacana indicar isso, apontar, para criar relevo, para criar uma outra forma de representação ali dentro dos códigos estéticos, né, das artes visuais. Então, esse movimento, né, de não acessar, como vários outros artistas, um ensino formal, né, uma escola formal de artes visuais, mas, ao mesmo tempo, acessar várias outras escolas que estão ligadas a esse espaço de sociabilidade negra no Brasil, que também são formadoras, que também são importantes, só não são legitimadas, né? E ainda assim conseguir criar novas formas de se produzir linguagem, né, de poética, de um valor imensurável, assim,
Então, eu acho que o que a gente faz aqui na pesquisa, no nosso trabalho também, é justamente isso, né? Tentar olhar para esse passado, pensando essas lacunas, mas também discutindo questões, né, que estão ainda presentes hoje, que a gente ainda observa, de modo a reposicionar, de algum modo, essas produções, esses artistas e o acervo que a gente tem hoje, né? Porque esse também é o nosso legado. Eles são, antes de tudo, para a gente aqui nesse contexto, grandes referências de artistas brasileiros, afro-brasileiros e, por isso, brasileiros, né? Uma coisa não está dissociada da outra. Obrigada, gente. Bom, eu vou tentar um pouco estabelecer uma relação do que Bruno trouxe, do que Glaucia trouxe, só para colocar talvez um pouco de tempero dessa conversa. A gente tem uma proximidade profissional muito feliz e muito curiosa. Eu já trabalhei com Glaucia em outras instituições, trabalhei nas fábricas com Glaucia. Eu saí do MASP, Glaucia entrou, conheci Bruno também atuou na Pinacoteca. Então, eu acho que isso também mostra, e aí eu acho que engato um pouco da minha primeira proposição nesse lugar, de como as nossas presenças enquanto pesquisadores também engajam uma metodologia e uma renovação nos métodos de trabalho que as instituições de arte ainda têm condições de negar a sua debilidade. As nossas presenças, o nosso saber, a nossa constituição de saber, ela ingressa nas instituições e há talvez uma presença e uma notificação dessa presença, às vezes até pública, né, do número de curadores, pesquisadores negros que atualmente ocupam lugares nessas instituições, mas que isso não é diretamente proporcional ao número de trabalhos de pesquisadores que engajam e que transformam esses acervos em material de pesquisa e de uma relevância que traga, por exemplo, o trabalho de Maria Auxiliadora, de Eda Maria, para um lugar de relevância da sua produção dentro da história da arte. Então, uma das coisas que eu queria, de repente, trazer como início dessa conversa, e depois abro o microfone para os colegas da audiência, primeiro, pensar nesse estabelecimento do lugar da pesquisa, né? Quando a gente teve, há 2 anos atrás, várias instituições, as mesmas que negligenciam o estudo, a pesquisa, tentando responder o que se deu a partir do centenário da Semana de Arte Moderna. Que centros são esses que ainda falam, que projetam e que notificam o que é ou que foi a produção artística brasileira há 100 anos atrás? Como isso interfere, como isso, de alguma maneira, ainda traz para a audiência e para as nossas instituições um olhar ainda raso sobre uma produção nacional, e muitas vezes não só nacional, local, porque quando se fala de modernismo em São Paulo, não se fala, inclusive, de outros territórios de São Paulo, como o Embu das Artes, não se trata diretamente, respeitosamente, do que foi a produção dessas agentes culturais na Bahia, em outros lugares do norte do Brasil. Então, queria também passar para vocês um pouco dessa bola, assim, entender o que traz de renovo, e eu acho que até dá para mudar o nome da mesa, para falar de modernismo, mulheres no modernismo brasileiro. O que a gente está conseguindo atravessar e tramar dentro das instituições, de modo que esses lugares de pesquisa também não se deem como algo que é temporário por conta de uma expectativa pública, né, que se põe como pública, mas que as instituições, então, tenham uma firmeza de compromisso para que isso esteja a longo prazo no trabalho que a gente tem realizado. Uau! Olha, Hanna, essa é uma pergunta difícil, mas que me fez pensar em 2 coisas que eu queria trazer aqui, que eu acho que são fundamentais. Uma é um pouco mais objetiva, que é justamente pensar esse engajamento das instituições, né? Recentemente, numa conversa com o diretor de um arquivo público,
ele que é um diretor negro, ele me falou uma coisa que para mim faz muito sentido, né, de que entre as instituições ou as instituições privadas ou as instituições públicas que a gente conhece, não existem instituições antirracistas, existem gestões que podem engajar no antirracismo, né? Tirando as instituições negras, de fato, essas instituições elas podem engajar em determinadas agendas, né? E para que esse engajamento aconteça, é necessário que a nossa presença esteja nesse lugar. Mas, para além da nossa presença, o nosso próprio engajamento, né? Tipo assim, eu acho que é muito difícil a gente acreditar que sem o nosso engajamento objetivo, essas instituições vão, de fato, aprofundar esses debates e um trabalho de forma, de fato, sistemático, contínuo, considerando que, assim, essa agenda, eu acho que tem a ver com o que você falou, muitas vezes, principalmente museus, eles costumam querer soluções muito fáceis e muito rápidas, né, para determinados problemas, e considerando, enfim, a gente tem um acúmulo de história aí de séculos que não é do dia para o outro que vai acabar com o racismo sistêmico, né? Então, assim, de fato, para mim, me parece que existe é necessário que a gente tenha um entendimento entre a gente de que esse engajamento ele é contínuo, ele é em larga medida para a vida inteira, né? Ele é estruturante da nossa própria atuação, né? Por outro lado, e aí pensando mais objetivamente a minha atuação enquanto pesquisador, uma coisa que me preocupa e, ao mesmo tempo, é algo que eu acho que a gente está no momento de fato, repensar as instituições a partir disso, de fato a gente considerar que, no campo da pesquisa, a gente já está no momento de abandonar o que um historiador chamado Álvaro Nascimento, que é professor lá no Rio de Janeiro, chama de paradigma da ausência, né? Essa ideia de que as instituições criaram, de que não houveram sujeitos negros circulando na história daquelas instituições, ela é absolutamente falsa. Isso, quando a gente começa a pesquisar, é muito evidente, né? Assim, objetivamente, na minha pesquisa, eu vi isso, né? Eu acho que todos nós que pesquisamos, a gente encara esse problema muito constantemente. O problema que existe por que os sujeitos negros que historicamente estiveram nas instituições, a presença deles foi apagada, né? Assim, eu costumo brincar de que, assim, a gente já está no momento da história, de que a gente pode falar de qualquer momento da história do Brasil e qualquer campo de atuação, e certamente a gente encontra um intelectual negro, um artista negro que atuou, né, em qualquer região do Brasil. O que a gente pode perguntar por que esses sujeitos, nesses contextos, foram subalternizados e como que, muitas vezes, a presença deles foi absolutamente apagada. Assim, na minha pesquisa, eu cansei de instituições para acessar, por exemplo, arquivos institucionais, para buscar profissionais da arte da década de 50, 60, em que eu bato na instituição e falo, olha, estou aqui para buscar, documentos sobre o João Alves, que foi um pintor de Salvador. E as pessoas vão me olhar com a cara assim, tipo, não sabemos quem é essa pessoa, não temos qualquer informação sobre a presença dele aqui, mas aí, como eu faço essa pesquisa há um tempo, eu geralmente chego já com alguns dados, com alguns documentos. Olha, eu sei que ele fez uma exposição aqui, eu sei que ele trabalhou aqui como conservador de obras em madeira, sabe? Coisas assim, de que, de fato, são pessoas que foram apagadas pela memória institucional, né? E isso é algo que é absolutamente comum nas instituições de arte brasileira. Então, assim, a gente encarar esse problema para além da simples ausência é muito importante. Importante, inclusive, para a memória do nosso tempo, né? Para a memória futura do presente. Por conta de que
a nossa presença também em instituições também não é garantia de nada, né? Se a gente não conseguir, de fato, consolidar a nossa presença em projetos que se façam visíveis, né? Então, assim, para mim, esses 2 pontos são centrais, assim, para a gente justamente pensar essa questão que você traz, né? Não sei se eu respondo. Super. Bom, acho irretocável a resposta do Bruno. Então, vou ser bem breve, né? Aí, meu lado formadora, né, em educação para relações étnico-raciais. Eu acho que o primeiro passo é assumir o racismo das instituições, todas elas, todas elas. E essa dificuldade, na verdade, de se estabelecer uma relação que seja de fato, né, de igualdade nas relações sociais. Não existe isso aqui no Brasil, não existe. E não importa em que lugar você esteja, do seu grau de estudo, do seu nível, né, de estudo, da sua experiência profissional, da excelência da sua atuação, da sua mobilização, não importa nada. O que a gente tem é o racismo. A gente tem que começar daí. Eu falo isso, não tem problema nenhum em falar. As pessoas são racistas, as instituições são racistas, as relações são racializadas. A gente tem que começar a partir do problema e não evitá-lo, no caso. Sabe que existe racismo no Brasil, mas não sou racista, não sei, nunca é comigo. Então é isso, é sempre com você, de alguma forma, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, né? Então eu acho que ter essa postura, né, esse posicionamento político é fundamental. A presença que o Bruno colocou, nossa, no caso, né, é fundamental também, uma presença engajada, uma presença compromissada. Eu acho que é muito cruel, né, imaginar que uma pessoa negra única no ambiente vai salvar o ambiente de qualquer questão de desigualdade. Não vai, muito pelo contrário. A pessoa vai ser sobrecarregada e ainda vai ser responsabilizada por dar conta do racismo alheio. Então, a gente tem que se atentar a isso, né? Como o racismo é uma tecnologia de opressão que se atualiza no tempo. Então, ele sempre vai encontrar uma brecha ali disfarçadamente, sabe? Não, vem cá, dá uma formação aqui e você continua ganhando menos, continua não acessando, né, os lugares, os espaços, os cargos, os salários. Então, a gente tem que ter um olhar muito treinado para isso. É cansativo, mas se a gente não fizer, é um pouco isso, né? E eu acho que a arte, ela mostra para a gente a importância de a gente retomar e produzir cada vez mais pesquisa sobre esses artistas, é a gente ter o contato direto com um histórico de luta, de mobilização negra no Brasil, que acontece em vários campos, inclusive nas artes, nas várias linguagens artísticas, né? A gente precisa ter essa memória viva. A gente se situa, né, no nosso momento atual, no nosso contexto, no contemporâneo, mas a gente sabe que a gente lida com processos históricos que vêm lá de quando as coisas todas, né, de alguma forma, começaram. Então é isso, a gente se situar, ter a nossa presença, o nosso engajamento, mas também cobrar de quem deve ser cobrado, né? E aí um outro caminho que eu penso é a importância da educação, né? Dos processos pedagógicos, formativos, enfim, nas várias formas, né, de educação, formal, informal, geralmente são os espaços de resistência ali nos lugares também, né, de ampliar essa consciência dessas estruturas desiguais que a gente vivencia, né? Essas experiências desiguais que são todas elas, né? Ninguém se esconde, pelo menos quando eu estou falando, ninguém se esconde. Não, é racista assim, mas eu preciso praticar alguma coisa para ser racista? Não. Grande parte das vezes é só ocupar aquele lugar de privilégio, né? É não ter ali muito para trocar, mas questionar aquilo que você tem, não só para trocar, como para cobrir todo aquele espaço ali. Então, é esse o lugar, né, que a gente tem enfrentado, e é muito importante ter a consciência disso. E para que as mudanças, elas permaneçam, elas não sejam frágeis, né? Então, eu penso hoje em dia em muitos passos, assim, criar protocolos, por exemplo. Eu saio desse lugar, mas enquanto eu estiver lá, vai entrar muita gente, vai continuar, e criar, né, esses mecanismos para garantir a continuidade. Então, a gente ganha um dia, um ano, 10 anos, no seguinte a gente perde tudo. Então, a gente não pode mais ser inocente nesse sentido, né, achar que
tá bom porque eu estou aqui. Não tá bom, mas pode ser melhor e vai ser melhor ainda depois, mesmo quando eu não estiver. Então, é pensar na sua ausência também, quando você não estiver naquele lugar, o que vai acontecer, né? Por isso, a ação política é fundamental, assim, ter protocolos, ter regulamentos, ter leis, no caso da sociedade, ter vários mecanismos que garantam essa continuidade, né? Essa conquista que ela é política e social. Acho que é isso, resumo. Excelente. Alguma pergunta da audiência? Alguém gostaria de contribuir? Vou fazer... tem uma pergunta lá em cima. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou a Patrícia e uma questão, como eu vi, realmente essa questão da educação. Como eu fiquei pensando aqui, quando eu estava vendo essas figuras, os artistas, o quanto isso é negligenciado na escola, né? Eu sempre fui uma aluna que gostei de arte e nunca vi essas artes que vocês apresentaram. Coisa de qualidade, coisa linda, rica, né, com tanta expressão. Por que isso é negligenciado na escola? Só porque foi um artista negro que pintou? Então, peraí, a gente tem que mudar isso, né, realmente, como você falou, político, social, e levar isso para os nossos filhos, né, mostrar isso também. Em casa também, partir desse momento da gente mostrar esses artistas. Hoje eu vou chegar na minha casa e realmente vou mostrar para o meu filho, essa Maria Auxiliadora me ganhou o coração, linda, maravilhosa, nunca tinha ouvido falar. Né? Então, como mudar mesmo isso? Como conseguir chegar nessas questões de estar nos livros das escolas grandes artistas como esses? E não só levar os negros como só o artistazinho ali do que canta, que vai na Globo. Não, olha, essas pessoas são maravilhosas, não são referenciadas. Aí fica o questionamento, né? O porquê disso, né? Qual o seu nome, desculpa? Patrícia, obrigada pela questão, Patrícia. Então, aí pensando nesse meu trabalho, né, em formação, eu já penso numa outra perspectiva, né? Não que não conste, a gente identifica a ausência, mas já dá o próximo passo. O que eu posso fazer para suprir essa ausência, né? Como eu, nas minhas escolhas cotidianas, independente da minha área de atuação, é claro que na escola é mais evidente essa questão, né? Mas o que eu posso fazer aqui nesse meu contexto, né? Isso tem a ver com a ideia, o conceito de lugar de fala, né? Não vou falar porque não tem a ver comigo. Não, a ideia é que todo mundo vai falar a partir do seu lugar, de onde você se situa, mas você fala. Então, como eu posso escolher uma programação X de modo a contemplar determinadas produções que foram excluídas por questões raciais, por questões de gênero, por questões de sexualidade, né? É pensar estrategicamente essas escolhas cotidianas, né? E não se furtar de se colocar no embate, né? Aí eu digo isso porque um pouco da minha trajetória tem a ver com isso, elaborar material didático, lidar com formação de profissionais da rede pública, estar numa instituição particular pensando exposições, mas também nesses debates todos, mas também na escola de samba, mas também no terreiro, mas também... Então, tudo que a gente faz no cotidiano é passível de ser, de contemplar, né, de se desenvolver pensamento crítico e adotar ações, né? E são ações políticas também. Política não é só naquela ir lá no governo e fazer. Não, qualquer ação aqui entre a gente pode ser uma decisão nesse lugar, né, da política, que a gente se pensar como cidadão, como seres que convivem e vivem em sociedade. Então, essas escolhas, por mais básicas que pareçam, às vezes um tipo de comida que você inclui, um tipo de penteado que é colocado, às vezes é um tipo de palavra que você muda no vocabulário que vai dar conta ali, né, naquele lugar das questões que você precisa. Então, é pensar uma dica, né, nesse cotidiano, naquilo que é acessível para a gente, naquilo que a gente, de fato, pode fazer, mobilizar, transformar. Lembrando de Paulo Freire também, a sua fala, né? Absolutamente concisa, né? Que o nosso entorno, o nosso lugar experiencia conhecimento. Então, a gente precisa estar poroso, atento,
para que esse conhecimento do nosso lugar, do nosso território, também nos aqueça e nos mobilize, né? Complementando rapidamente, assim, eu concordo totalmente com a Gláucia, assim, no sentido transformador dos espaços de educação não formais, né? Eu acho que isso é absolutamente central para a gente pensar a transformação de fato, né? Não dá também para a gente acreditar que exclusivamente a educação formal vai suprir todas as nossas necessidades de transformação social. Ao mesmo tempo, tem um outro ponto que eu acho muito interessante também, que é a gente pensar os processos de democratização da produção de material didático para ensino, né? Eu acho que, historicamente, também a gente vem de um processo em que, especificamente, a gente pensando no ensino de artes, determinadas narrativas foram priorizadas por conta de redes de prestígio que determinados artistas brancos, e especificamente famílias de artistas brancos, tiveram acesso para pautar o ensino de artes, em que, de fato, existe uma reprodução meio exaustiva de determinadas narrativas em detrimento de uma grande diversidade de trajetórias e experiências artísticas que são silenciadas pela hiperpresença de alguns poucos artistas, né? Então, assim, a gente pensar, de fato, formas de democratizar isso é absolutamente central também, assim me parece. E eu queria colocar um ponto também, acho uma contribuição nesse sentido. A gente tem um histórico também de formação educacional no Brasil, das cartilhas, né, as cartilhas nacionais. Além de tudo que Gláucia e Bruno já notificaram, é sempre bom a gente estar buscando, para além desses materiais, pelo menos me recordo, na época em que eu era estudante, que eu estava na escola, era muito curioso como os materiais didáticos eles se repetiam ano a ano, eram os mesmos materiais didáticos. E isso ali nos anos 90 já era um material didático que vinha dos anos 70. E aí isso era uma constante e era muito complexo perceber como foi muito complexo entender no presente, enquanto educadora e curadora, como isso é um legado de formação política e de identidade brasileira. Depois que tive essa percepção e essa compreensão, foi que a minha formação como arte educadora me fez pensar em que lugar a minha identidade estava apagada, ou ela estava representada de uma única forma diante de um histórico que estava apresentado nos livros formativos, né, da educação básica, né. E aí, só para fazer uma pergunta, talvez de encerramento, não estou vendo. Nossa, triste. Opa, não vou fazer mais. Pode. Boa tarde, meu nome é Marisa Patrícia, eu sou guia de turismo na cidade de São Paulo. Estou fazendo uma especialização no SENAC, que é a aclimação, e estou fazendo um projeto integrador. E esse projeto integrador aonde estão os artistas negros, aonde que estão os artistas pretos. Tem tantas artistas femininas, tantas pretas, com artes espalhadas, e a gente não consegue encontrar. Acabei entrando na fala da Gláucia, e ela acabou de me responder. As instituições são racistas. Estou fazendo pesquisa em diversos museus, e não estou encontrando artistas. Eu estou encontrando, sim, o meu cotidiano, a história da mulher negra, da periferia, mas eu não estou encontrando o artista em si, e sim sobre a minha história. Aí eu só queria fazer essa colocação. E se vocês tiverem referência, por favor, eu estou desesperada atrás de artistas femininas pretas para poder terminar de fazer esse guiamento. Obrigada. Tem mais, antes da gente posicionar, eu já fazer mais duas, e aí a gente... Não temos muito São tempo, 3 pessoas? Então, assim, são 3. breves com as perguntas também. Todas, Tá. Boa tarde.
Eu me chamo Guilherme, eu sou galerista, e foi muito curioso eu ver a pintura da Maria Auxiliadora, quando ela pinta ela e o irmão dela, ali, que eu imagino que seja, né, no ateliê, e uma família que seria compradora branca, né? E como hoje em dia isso ainda se repete, o quanto as pessoas que consomem, que compram artistas negros, artistas negras, ainda são pessoas brancas, né? E como a gente, enquanto comunidade negra, pode pensar e desenvolver uma aproximação do consumo propriamente, dessa troca da obra pelo dinheiro, para que a gente fique com posse dessas histórias que estão sendo contadas, né, por esses artistas, e não fique na mão, mais uma vez, de pessoas brancas. Tem que vender para todo mundo, porque o artista é trabalhador e vive dessa troca, né? A gente vive no capitalismo, mas como, então, a gente, enquanto comunidade negra, pode desenvolver essa formação, enfim, essa formação de público, essa aproximação, para que a gente comece a consumir, colecionar e comprar todas essas histórias que estão sendo contadas, que já foram contadas, e que desses artistas modernos dessa época, eu imagino que a maioria, infelizmente, esteja sob posse de pessoas brancas, né? Então, como a gente mudar hoje para que daqui 100 anos essa história seja diferente? Talvez seja artistas negros pintando em uma família de colecionadores negros e negras ali sendo retratados ali. Olá, boa noite, sou Preto Viana, eu sou do Rio de Janeiro e vim passar uma temporada aqui em São Paulo. Primeiro que o meio acadêmico, eu estudo no Rio de Janeiro, bacharel, e numa escola também de arte cênica, que é extremamente branca, onde não existe referência de diretores, dramaturgia, literatura preta. Provavelmente esses professores todos são brancos, então para eles também é muito confortável repassarem todas essas referências brancas. E eu vim para São Paulo para fazer um espetáculo, enfim, gringo, etc. E eu acabei de viver também esse apagamento, né? São 2 elencos que no dia da assessoria de imprensa nós somos apenas 2 atores pretos. Os únicos atores que não foram convidados para a assessoria de imprensa foram esses 2 atores pretos. Então, é um apagamento que a gente está falando da década de 60, e eu estou em 2024, e isso acontece. E aonde a gente para isso, né? Aonde a gente para essa máquina que não continua a girar, continua a girar, continua a girar. Pode parecer pequeno, mas as fotos desse espetáculo vão ser só com pessoas brancas. Novamente isso acontece. Novamente se repete. Novamente não existe essa referência. E cansa, né? E o quanto também a gente, como artista, a gente não se mantém forte. A gente se mantém psicologicamente pronto para continuar. Para poder dizer aqui que eu existo, eu faço, eu crio, eu produzo também, né? Porque chega uma hora que também isso pode nos brecar também, né? É isso, é só uma troca. Obrigado. Meu nome é Rani, eu sou fotógrafo, tenho 30 anos, eu sou um amante dos filmes de horror, e a minha pergunta é bem bobinha, tá? Mas tem uma teoria legal que eu quero ouvir vocês elaborarem. Há um bom tempo, consumindo conteúdos, né, da sétima arte, a gente percebe que a cultura negra ela é muito enaltecida, muitas vezes, no lugar de fetiche, da pornografia do horror, sabe? É sempre sobre a escravidão, é sempre sobre o fetiche do corpo negro, e é extremamente exaustivo, de verdade. Porque colocam a gente nesse lugar,
E quando colocam a gente no lugar da alegria, principalmente do Brasil, leva a gente sempre pro samba. Mas peraí, existem outras coisas também, o samba é muito legal, claro. E quando eu vim hoje para cá, né, nessa tentativa de descobrir quem era a Maria Auxiliadora, e foi um pouco de frescor, assim, de conseguir falar sobre, dentro da arte plástica, conseguir falar sobre isso no cotidiano. E eu achei, assim, um espetáculo, foi um deleite, assim, de certa forma. E a minha pergunta é como que isso bateu em vocês, de encontrar artistas negros falando do cotidiano, porque a vida é feita de pequenas coisinhas o dia inteiro. E eu acho que essas pequenas coisinhas que deixam a gente alegre, de certa forma, né? Felicidade já é uma teoria, que nem um amor, ninguém sabe explicar o certo. É isso. Acho que eu vou conseguir, mas eu queria contribuir com alguns apontamentos. Eu vou falar especialmente sobre o efeito de ter conhecido a obra da Ieda Maria. E desde que conheci a obra da Ieda Maria, tenho pesquisado a Ieda Maria. Então, para mim, foi um abraço, um carinho, saber que o Bruno ia apresentar, trazê-la aqui na fala. E foi numa exposição, que aí eu já engancho com a pergunta do Guilherme, uma exposição de uma galeria particular que me convidou para fazer o texto de apresentação dessa mostra. E eu, apesar de conhecer alguns pintores e pintoras baianas da mesma geração, eu não conhecia. E nessa de mergulhar na experiência de ver o trabalho da artista, aí eu fui entendendo que ela estava em vários lugares que eu nunca tinha me dado conta. Estava no Museu Afro, tinha acabado de ingressar no acervo da Pinacoteca, estava na Exposição de Histórias Brasileiras. E aí eu falei, gente, mas o que é essa mecânica, essa estratégia do apagamento? Porque ela faz, ao longo da vida, pinturas que vão falar sobre o contexto local onde ela mora, onde ela vivia. E depois que ela vai para os Estados Unidos fazer o mestrado em Illinois, ela começa a trazer essa vivência da Bahia para a produção dela lá. E o quanto aquilo também retrata e também marca ela como uma artista que, no olhar dos professores do programa de mestrado, tornava ela uma pintora menor, uma artista menor, mas que ela ainda assim resistiu a trazer os símbolos, a representação negra dentro da pintura, dentro da produção dela, ainda assim nesse território de violência, né, contrário à produção dela. E tudo aquilo que eu pude ver da Ieda foi muito transformador, porque ela também, assim como Gláucia, eu, Bruno, ela é educadora de formação, é professora de formação, tornou-se artista, não deixou a educação, né, foi para a universidade, deu aula durante muitos anos. E isso é uma maneira também que me inspira de entender como a produção da Ieda, e assim, tem algumas pinturas dela que eu acho especialmente bonitas, quando ela faz... Ai, meu Deus, tem um minuto. Quando ela faz as pinturas de interior, quando ela faz as mesas de jantar, quando ela pinta um peixe frito com tomates, aquilo para mim é taurina, né, gente? Me pegou aí. Então, eu queria também falar um pouco do que Guilherme trouxe. Eu acho que a gente tem que perceber aonde a gente está tocando, né? Essa seara, ela é de grande disputa, é de grande violência histórica. A gente pode ver isso nas galerias, muitas vezes, nas feiras de arte, nas exposições institucionais, e aonde essas coleções particulares estão se articulando, como elas se articulam publicamente. E que movimento é esse que, de repente, uma população negra com capital possa, né, tornar essa história também centrada nos nossos. Aí é um desafio que eu também gostaria muito de te ouvir, como que a gente constrói isso junto, né? Eu vou repassar aqui para os colegas para mim tomar. Bom, eu queria dar uma palavrinha para cada um dos quatro, tá? Primeiro para a colega que é guia turístico, para o colega último que falou, Guilherme, né? Isso, Hernani, isso. Bom, olha, somos muitos, né? Somos 54% da população brasileira e sempre fomos, né? Então, assim, as referências, elas estão
por aí. Assim, não dá para a gente acreditar que esses artistas eles não estão disponíveis para a gente conhecer, para a gente fruir, para a gente conversar. Essas narrativas elas estão disponíveis, a despeito de uma cultura hegemônica que nos coloca em lugares extremamente subalternizados, que é justamente isso que o Hernani trouxe. Existe um incômodo de fato em acessar narrativas da negritude que as grandes empresas vão construir sobre a gente, que é absolutamente exaustivo mesmo. Mas eu acho que existe um olhar cuidadoso a partir do próprio reconhecimento de que a gente pode ser muito mais do que estão querendo nos impor, que é muito importante a gente ter. E aí, pessoalmente, respondendo a sua pergunta, eu acho que, enquanto educador, foi justamente o momento em que eu decidi ser o professor que eu gostaria de ter sido, né? Então, assim, eu acho que no campo de atuação de cada um, eu acho que a gente consegue identificar justamente em que lugar a gente quer fazer essa busca que a gente entende que é uma busca que vai contra uma narrativa hegemônica, que vai contra o que esperam da gente, né? E por isso também é um pouco mais difícil, é muito mais difícil, mas também é muito mais recompensador em relação a nós mesmos. Sobre como você chama? Preto Viana. Sobre o seu comentário, é isso. O racismo ele é contínuo, ele se reconfigura continuamente na história do Brasil e é muito difícil a gente acreditar. Enfim, a gente luta pela extinção dele, ao mesmo tempo que é muito difícil a gente acreditar que existem certos setores da população brasileira que vão ceder tão fácil, né? Então, assim, a gente está falando de um passado exatamente por conta de que isso nos toca no presente, né? Essas pessoas do passado, elas não precisam da gente como a gente precisa delas, né? A gente está falando por causa disso. Para o Guilherme, eu não sei se eu concordo plenamente na medida em que, se a gente pensar as dinâmicas do colecionismo negro, de fato, é muito difícil a gente pensar um colecionismo dentro da chave do acúmulo, dentro da chave de que isso é produzido a partir de pessoas que são herdeiras do grande capital, que nós vamos ser protagonistas. É muito difícil. Mas se a gente pensar o colecionismo negro a partir de suas especificidades, eu imagino a princípio que essas 3 pessoas aqui, eu tenho certeza que todo mundo tem alguma obra de arte em casa. Todo mundo gosta de arte, sabe? Não, eu não estou dizendo de um grande artista, mas assim, boa parte de vocês... Tenho de grandes artistas nessa chave. De grandes artistas que a gente reconhece. Que a gente reconhece. E não de um... Enfim, eu não tenho um Picasso em casa, e nem quero, sabe? A questão nós, assim como nossas famílias, nós gostamos de arte. E nós queremos ter arte, sabe? Então, assim, eu acho o que é muito diferente de acessar uma chave de acúmulo de arte enquanto capital. E aí eu acho, de fato, que é algo muito distante e que eu também não sei se eu plenamente tenho interesse, entendeu? Enfim, se eu tivesse meios também. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que é importante também a gente pensar o colecionismo dentro da especificidade da nossa experiência, né? Eu acho que isso é fundamental. Tá? Obrigado pelos comentários. Adorei. Bom, eu vou ser breve também, agradecer a vocês pelos relatos aqui, são bem importantes. Vou ser breve. Eu tenho na minha pesquisa de mestrado que discurso é poder. E quem controla o discurso, controla o poder. E os discursos são os mais variados possíveis. Tudo que a gente falou aqui da Maria Auxiliadora é uma construção discursiva também, né, no campo das artes visuais. E a construção discursiva hegemônica que a gente tem, ela é fundada no racismo. O racismo é fundamento no Brasil.
Então, esse movimento, aí, de novo, tomando o trabalho da Maria Auxiliadora como mote, de contar as próprias histórias, esse movimento que vocês estão fazendo são fundamentais, né, para a gente estar fora desse domínio hegemônico e se colocar, e existir ali naquele momento, mobilizar aquilo que a gente deseja, que a gente almeja, que a gente intenciona mobilizar. Por isso eu vou responder vocês falando um pouco da minha história também, né? Eu sou uma pessoa que estudou em escola particular, ou seja, tem essa experiência de ser a única negra naquele lugar, naquele ambiente hostil, que é a escola, de um material didático, de uma programação que não dava conta, né, da nossa experiência social, a partir de um critério étnico-racial. Depois estudei numa universidade pública, que era a mesma questão, assim, 1, 2 colegas negros ali, nenhum professor negro, nenhuma referência no programa, né, no currículo da universidade, enfim. E a grande questão, a grande virada de chave veio justamente quando eu comecei a pesquisar, a entender aí o trabalho da educação, né, o quanto as práticas que eu tinha, que a minha família tinha, que a minha comunidade tinha, nas várias formas de produzir arte, que existia ali uma hierarquia e que aquilo que eu já fazia, que eu já tinha experiência, era tão arte quanto, né? A grande questão era o acesso, a democratização, né, do acesso, legitimação, enfim. E aí eu falei, nossa, então fui enganada esse tempo todo. O que eu fiz? Eu fui para a pesquisa. Eu fiz o meu trabalho de TCC pensando o ensino e a aprendizagem da arte na comunidade da minha escola de samba. Então, olha o lugar da pesquisa também, como a gente escolhe uma coisa que vai, naquele momento, dar conta de uma inquietação, de um questionamento. Em relação à questão do colecionismo, quase que paralelamente, eu fui trabalhar no Museu Afro-Brasil. Eu fui uma das primeiras gerações de educadores do Museu Afro-Brasil, que nasce a partir da iniciativa de um artista, colecionador, e que coloca essa coleção numa outra chave, que não é só do acúmulo, mas de abrir, de publicizar e de desenvolver todo um trabalho de formação mesmo. Então, nessa chave de se pensar em rede, de pensar em formação, todo mundo, Luciara, eu, várias outras pessoas que são de diferentes atuações no campo da arte hoje, protagonizando esses discursos, né, de modo crítico, passaram por esse lugar. Então, é muito importante saber que esses espaços existem, né, e que a gente, de alguma forma, consegue se alinhar a um tipo, né, de pensamento transformador que a gente, no caso, acredita. Tudo isso vai me livrar do racismo quando eu faço uma exposição e acreditam só os curadores brancos que participaram e o meu nome é o único que está de fora? Ou então acerta o nome na reportagem de uma pessoa que tem 7 consoantes e uma vogal, mas não acerta o meu porque tem um E no lugar do I. Então, nada é por acaso. Tudo é projeto. A grande questão é essa: desconfiem de tudo, questionem tudo, né? Busquem entender como as coisas de fato estão colocadas ali, porque existe o discurso que ele é visível, que a gente vê, que a gente acessa, mas tem o que fica subentendido, aquilo que está por trás, que é o que vai invisibilizar, vai marginalizar, vai excluir e, no limite, vai matar, porque a gente morre de passar por esse tipo de situação todo santo dia. Não importa nada, não importa se meu sapato é caro, não importa se eu vou usar uma joia, não importa nada, importa que a minha pele é preta. É isso que as pessoas veem, é para isso que elas olham, é isso que elas consideram. Então, eu tenho que partir, né, criar essas estratégias, e aí, de novo, coletivamente, entendendo como a dinâmica das coisas funciona, né? Eu esqueci seu nome, doutora Marisa. E se colocar em movimento. Então, tudo tem a ver com isso, se colocar nesse movimento, né? Buscar as pessoas, buscar os seus pares, buscar as pessoas que estão com um pensamento alinhado com o seu ou que podem contribuir para ampliar o seu pensamento, né? Geralmente, as pessoas que fazem a gente pensar sobre, falam, nossa, não tinha pensado nessa perspectiva, ou trocar experiência, eu fiz isso, fui ali, e seguir essas pessoas. Eu acho que a gente tem uma coisa da internet hoje que é bem problemática, que são os influencers, né? Influencer, qualquer coisa está influenciando qualquer um. E não, gente, tenha um critério ali, né? Quem está fazendo uma pesquisa séria, quem tem um posicionamento sério, quem desenvolve atividades que são sérias, que são compromissadas, como o Bruno colocou, como a Hanna colocou, essas pessoas elas estão aí, né? E se a gente quer se colocar nesse movimento, né, se pensar em rede, participar desse histórico de mobilização negra, porque hoje é com a gente, no passado foi com todos os outros que a gente tem visto aqui. E no futuro vai ser com quem a gente formar, com quem a gente colecionar, com quem a gente se apresentar, com o filme que a gente vai produzir, com aquilo que a gente vai fazer. Então é isso, gente. Fica a dica para a gente se engajar aí na causa, na luta, na pauta. Obrigada.
Bom, pessoal, agradeço mais uma vez, Luciara, equipe do festival, parabéns. Aproveitem o festival. Uma boa noite para todo mundo.